fazer uma pergunta para você. Mas, como sempre, eu queria que você fosse muito sincero ao responder para você essa pergunta. Bom? E a minha pergunta para você é: existe alguma coisa do passado que tem impedido você agora, no presente, de ser tudo o que você deseja ser, tudo que Deus deseja que você seja, para cumprir o propósito dele? Existe alguma coisa lá de trás? Existe. E aí? Existe alguma coisa? Porque às vezes nós somos tomados, por umas coisas lá de trás na nossa vida que nos impedem de dar continuidade na nossa trajetória normal de vida. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades que marcaram de tal forma a nossa existência que a gente não consegue mais se livrar dessas marcas. E como em um disco repetido, elas continuam rodando e de tempo em tempo, fazendo aquele mesmo som, aquele mesmo eco dentro da nossa cabeça. E a gente acaba repetindo de forma cíclica as mesmas ações em cada nova etapa da nossa vida pessoal. Já aconteceu com você alguma coisa assim? De se ver impedido por alguma limitação pessoal advinda lá de trás da sua história passada e você não conseguir prosseguir nessa caminhada? Você já conseguiu observar em algum momento da sua vida que alguma força lá de trás continua segurando você e impedindo você de avançar para algumas novas conquistas na sua vida? Isso às vezes acontece. E eu vou além. Talvez eu esteja nessa noite aqui falando para pessoas que de fato vivem essa realidade. Estão presas ainda, ancoradas, influenciadas, dirigidas, impressionadas por um passado distante, embora presente. E como consequência disso, misericórdia. Uma série de problemas e limitações pessoais. Uma série de impossibilidades. Não é ninguém necessariamente, conquanto às vezes acontece, que limita. Mas é a gente mesmo, por causa desse nosso passado, dessas limitações, desses sobrenomes que nos deram, desses apelidos que nos alcançaram, que a gente não consegue progredir na nossa vida pessoal. E todas as vezes que a gente quer correr, a gente lembra assim: gordo, feio, chato, malcriado, cabeçudo. Qual mais? Me ajuda aí, tem um monte mais. Qual mais? Fala aí, Gil. Sonsa, sua sonsa. Teimoso, seu teimoso. O que mais? Fala aí. Orelhudo não, aí não. Orelhudo não. O que mais? O que mais? Fala aí.
Seu brigão. Sossega, menino. Você está vendo que você não é ninguém aqui? Fala mais aí. E aí? Às vezes, essas vozes, elas estão ecoando na nossa vida. Diariamente, Luiz. E a gente não consegue progredir por causa disso. Nessa noite, mostra aí pra gente, Alisson. Eu quero convidar você para isso aí, ó. Para quê? Acertando as contas com o passado. Ixi. Para quê, irmãos? Acertando as contas com o passado. Está disposto? Está disposto? Está disposta? Está mesmo? Mas isso implica em mexer nas nossas mazelas. Isso implica em mexer nas nossas origens. Isso implica em mexer nos nossos medos. E aí? Vamos? Vamos? Amém, irmãos? Então eu queria que a gente orasse, para que Deus pudesse revelar a palavra dele no nosso coração. E nessa oração você vai dizer para Deus o que aflige você do passado, a sombra escura, o medo, aquela voz que ecoa até hoje, aquela lembrança ruim, aquela acusação. Vamos apresentar isso para Deus nessa oração? Feche os seus olhos. Vem cá, Gil. Feche os seus olhos aí. Eu queria que você tivesse esse momento com Deus. Apresenta para Ele. Sabe, não estou pedindo para você, né? Ah, meu Senhor. Não, mas fala, Senhor, tem umas coisas aqui que elas me perturbam e elas me seguem até hoje, Senhor. Senhor, tem algumas coisas aqui que continuam me perturbando, me chateando. Tem algumas coisas aqui, Senhor, que não sei por qual razão, elas continuam presentes na minha vida e elas continuam trazendo muitas dificuldades para mim. Diga isso para o Senhor. Fale com o seu Deus nessa hora. O que está aí no seu coração? Qual que é o sentimento? Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para poder perceber as suas dores, os seus medos. Ele está aqui para poder falar com você assim: pode entrar na minha presença, pode apresentar os seus medos, pode falar dessas coisas ruins que sobrevêm sobre você. Porque hoje nós marcamos um encontro com Deus e Ele quer te ouvir. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz
o Senhor está aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque nós viemos atraídos pelo Seu amor. Nós viemos para cá atraídos pela Sua bondade, pela Sua graça maravilhosa. E é diante do Senhor que nós nos apresentamos nessa hora. Então haja na nossa vida, em nosso coração, em relação à nossa história, à nossa trajetória, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. É a oração que fazemos em Teu nome, Jesus. Amém. Abra aí no 7 de Lucas. Vamos ler aí a partir do versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. Encontraram, né, irmãos? Amém. Amém. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-lhe-se atrás dele, e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia muito bem quem está tocando e que espécie de mulher é essa, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com as suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Você não me cumprimentastes com beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Você não colocou óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? Jesus, porém, disse: a tua fé te salvou. Vai em paz.
Nós estamos aqui num texto onde havia um grande banquete. Havia um homem chamado Simão, um fariseu, conhecedor da lei, representante religioso da época. E como não é usual do nosso entendimento, eu quero dizer para você que esse tipo de banquete não era nada comum à nossa sociedade. Por que não é? Porque esse banquete aqui era um banquete público. Verdade. O dono da casa pegava os poucos móveis que tinham, levavam todos esses móveis para algum lugar muito público da cidade, colocava os móveis, trazia os seus convidados, toda a parte de comida, e ele e os seus convidados participavam do almoço, do jantar, seja lá qual for a refeição. Mas detalhe, quem comia era o dono da casa e os seus convidados. Mas toda a cidade, quando sabia que existia um momento como esse, eles saíam de casa e se punham ao redor da celebração e assistiam aquele momento ali. E ficavam ali não só vendo, mas conversando entre si nas várias reações, ações e atitudes dos convidados, entretanto, sem participar de forma direta do banquete oferecido. Estranho, né? Na verdade, bizarro sair de casa para ver alguém de forma pública se alimentar. Diz o texto que uma mulher soube do que estava acontecendo e ela deixou a casa dela e também se dirigiu para o banquete. Agora veja que coisa, o texto não fala que cidade era essa, o texto não fala qual era o nome da mulher, o texto fala que o promovente da festança era um fariseu chamado Simão, mas o texto qualifica essa senhora, dizendo que ela era uma prostituta. Porque isso aqui é um codinome textual para uma mulher prostituta. Aquela mulher era conhecida na cidade por fazer a vida. Ela era conhecida pelos relacionamentos fáceis. Ela era conhecida da cidade de uma forma muito pública por exercer Jean, essa prática condenada pela sociedade. Essa era a mulher em voga. Embora não saibamos o nome, embora não saibamos a cidade, de uma forma muito clara o texto apresenta a mulher como uma mulher prostituta, que vivia dessa maneira. Estranho, né? Tudo estranho, não parece aqui nesse texto? Tudo muito diferente da nossa realidade social, tudo muito diferente, porque afinal de contas, tudo que nós fazemos, ou melhor, nem tudo que nós fazemos é lá tão público assim, não é verdade? A gente se resguarda, se fecha, se protege de uma série de ações que tomamos cotidianamente, mas aqui não, era tudo muito público, todo mundo via, percebia e entendia. Tá, pastor, mas e daí?
E daí que eu quero mostrar algumas coisas para você no desfecho dessa história, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou percebendo que Deus está querendo dizer algo muito claro, de uma forma muito específica para a gente. Sabe por quê? Eu esqueci em casa meu esboço, porque eu baixo no celular, né? E eu faço esse daqui e o outro que eu leio. E eu salvei 2 vezes o que eu passo aqui. Então eu estou dizendo assim, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. E eu quero que você se permita ouvir o que Deus tem para nos dizer nessa noite, quando Ele nos convida a acertar as contas com o passado. Amém? Amém. Amém. Vamos ver algumas coisas então. Primeira coisa, leiam comigo. Somos Estigmatizados devido aos variados comportamentos sociais e excessivos. Essa é uma grande verdade. Nós recebemos nomes, apelidos, características, nós somos rotulados, menosprezados, diminuídos, reduzidos, nós somos limitados por uma série de questões sociais que são impostas a mim e a você. A sociedade dita o que é, o que não é, o que podemos, o que não podemos, o que é certo, o que é errado, e nós somos obrigados a vestir todo esse comportamento dito social, dito correto. E nós estamos vivendo assim, mas ao mesmo tempo somos limitados e estamos limitados, porque essa mesma sociedade é muito cruel e estabelece valores morais e estabelece questões pessoais que nos trazem muitos danos e muitas dificuldades. A prova está aí, ó. O texto não fala nada sobre a mulher, mas diz, ela era pecadora, era uma prostituta. Os nossos pecados normalmente falam muito alto. Os nossos erros determinam quem somos. Quando a gente olha para o mundo do futebol, por exemplo, e se eu, acredito eu, né? Se eu falar aqui o nome Zidane, você de cara vai lembrar do último momento da vida como jogador dele. Quando ele dá uma cabeçada no outro lá, que eu não sei nem o nome, mas eu sei que Zidane deu uma cabeçada em alguém. E a gente apaga todo o outro contexto da vida dele. Tudo que ele mais fez, nós, pelo menos eu, não sou conhecedor, já deletei, mas lembro muito bem da cabeçada que ele deu. Fico imaginando hoje o jogador da Espanha, ou os jogadores que perderam o pênalti, como não estão de uma forma direta e completamente rotulados por essa única ação. E aí nós chegamos numa questão. Todas as vezes que eu tenho um comportamento social, que eu tenho uma atitude diária, que eu tenho um erro, isso se transforma numa possibilidade onde alguém de fora venha em relação à minha pessoa e crie um estigma para o meu comportamento pessoal. E a partir daquele momento, outros mais chamando, outros mais identificando, outro mais numa tendência natural de incentivar a esse estigma, eu acabo aceitando e tomando para mim, para você, esse apelido, esse erro, essa falha, essa subprofissão, essa sua maneira de agir, e isso se incorpora de alguma maneira à conduta da nossa vida. Nós não conseguimos ir além de nós, porque onde eu, Zidane, vou, alguém diz, e aquela cabeçada, Zidane? Para que aquilo? Por quê? É assim.
E a gente estraga uma vida, porque somos estigmatizados devido ao nosso comportamento que exercemos. Já se viu assim? Alguém já olhou para você e disse, sua. Não é verdade? É assim. A sociedade impõe a mim e a você essas questões. Foi isso imposto a essa mulher. Havia uma mulher prostituta. O texto é seco, é claro e apresenta a mulher na pior da sua espécie. Mas é só isso? Não. Vejam comigo. Leiam por gentileza. Perdemos a paz da liberdade devido à imposição todas as vezes que esse estigma, todas as vezes que essa palavra repetitiva, negativa nos alcança, nós vamos perdendo a nossa liberdade pessoal, nós vamos nos fechando, nós vamos nos entrando numa reclusão, nós vamos entrando no ostracismo, nós vamos deixando a vida perder brilho em algumas áreas, porque nós não queremos mais nos expor, porque tememos que alguém olhe e fale, olha lá, olha lá. Nós não queremos. E sabe o que é o pior? Eu não sei quanto a você, mas por diversas situações, essas vozes acusatórias me alcançaram. Por diversas vezes, em diversas situações. E às vezes nós não sabemos como lidar com isso. E o nosso espaço de vida vai sendo reduzido, os nossos sonhos vão sendo limitados, as nossas possibilidades vão se encurtando, porque a única coisa que está ali diante da gente é a repetição do nosso erro, da nossa falha, da nossa dificuldade, do nosso problema, do nosso comportamento, do nosso caráter, do nosso temperamento, da nossa forma de agir, e isso vai tomando proporções e a gente não consegue viver e lidar de uma forma clara com tudo isso. Coisas que vivemos há um mês atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, um título negativo que recebemos há 10 anos atrás, que estamos fadados a isso. Pensando no mundo do futebol, não me recriminem, por favor. Mas o que você pensa quando fala o nome de 5 letrinhas chamado Dunga? Entenderam? O que você pensa quando fala, ainda diante dos acontecimentos odiernos, quando fala para você, a Alemanha 7-1? Nós vivemos essas coisas, nós não sabemos como lidar com isso. Então vejam, irmãos, essas questões nos alcançam, nós perdemos a nossa paz, nós perdemos a nossa liberdade e nós aceitamos essa acusação e essa imposição preconceituosa sobre a nossa vida. E nós não sabemos como lidar com isso. E vamos fazendo a manutenção diária desse estigma sobre a nossa vida. Guardamos isso como uma ferida por baixo da roupa, escondida. Guardamos isso, sabe, no escuro de nós mesmos, no mais recluso de nosso coração, mas isso continua presente, martelando e impulsionando a nossa vida hoje, no presente, na atualidade, sem saber
o que fazer e como lidar com essas questões. Quando a gente olha para essa mulher, ela está na contramão de tudo isso. Sabe por quê? Ela estava em casa, ela ouviu falar do banquete, ela não sabia, ou melhor, ela não era convidada, mas o que ela faz? Diz o texto que ela saiu da sua casa e foi para o banquete. Ela foi para o banquete. Tá, pastor, mas a cidade toda aí é verdade. Mas agora nós estamos falando de uma pessoa que normalmente não estava no meio de todo mundo, porque sofria o rechaçamento social. E digo mais a vocês, nós estamos falando de uma mulher que adentrou e na primeira oportunidade que ela teve, ela chegou aonde? Chegou num ponto de interação com o convidado principal da noite. Você vai deixar o preconceito, o estigma continuar influenciando a sua jornada? Você vai continuar enclausurado, fechado, rotulado por questões que as pessoas continuam impondo a você, por um erro que seja do passado, por uma omissão do passado, por uma falha que você tenha cometido? Há uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Ultrapasse as barreiras os estigmas e encontre-se com Cristo libertador. Foi isso que ela fez. Ela saiu de casa, ela foi para a festa, ela passou pela multidão, ela chegou diante de Jesus, ela abriu o vidro de perfume que ela trouxe, ela passou nos pés de Jesus, ela começou, ela destravou, não sei como é que fala, ela soltou os seus cabelos, desamarrou os cabelos, jogou os cabelos e deixou soltos, o que era proibido a uma mulher em público naquela época, e começou a passar os cabelos nos pés de Jesus para enxugar as tantas lágrimas que saíam dos seus olhos. Ela ungiu a Jesus com perfume. Ela ultrapassou as barreiras da imposição social. Ela começou a agir de uma forma totalmente livre naquela hora. Ela não estava preocupada absolutamente com nada e com ninguém. Ela fez o que ela achou que deveria fazer diante de Jesus. Algumas vezes nós estamos na presença do Cristo libertador, mas nós estamos preocupados com as pessoas que estão ao nosso redor. Algumas vezes nós estamos na presença do Cristo libertador, mas nós temos medo de levantar as nossas mãos, nós temos medo de chorar na presença dele, nós temos medo de nos ajoelhar, nós ficamos mantendo um comportamento aparentemente social, porque tememos ser rechaçados pelo outro. Isso acontece dentro da casa do próprio Cristo. Tememos. O que vão pensar de mim se eu começar a chorar aqui na igreja? Vão dizer que eu estou em pecado. Que igreja é essa? Não entendo, não conheço. Nós temos medo de mostrar as nossas dores, as nossas dificuldades, de revelar os nossos pecados, porque nós tememos os olhares alheios. Tememos. Porque achamos que igreja é lugar de santo, porque os ímpios estão lá fora. Engano nosso. A igreja é o hospital. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, e nem melhor do que qualquer outra pessoa que está lá fora aos olhos de Deus, porque Deus amou ao do mesmo jeito que Ele me ama. Já disse isso aqui outras vezes. Do mesmo jeito que Deus me ama, eu que aparentemente dediquei a minha vida a Ele,
Ele ama a pessoa que está lá, correndo lá debaixo da ponte da passagem agora, atrás do crack. Do mesmo jeito. Pastor, é verdade. Do mesmo jeito que Deus me ama. Ele ama aquele que está lá. Mas às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente acha que a gente tem, né? E diante do Cristo a gente tem que ter um privilégio a mais. Isso me lembra aqui, é um outro personagem em voga. Isso me lembra aqui, é Simão, quando eu acho que eu já estou pronto, que eu sou o dono da festa, que eu estou preparado para recepcionar Jesus e dizer: pode se sentar aí, daqui a pouco eu sirvo o almoço, o jantar, fica tranquilo, tá? Já preparei aqui as músicas. Pode ficar aí, eu já escolhi, é do meu jeito, já escolhi o sermão, fica aí Jesus quietinho, que eu vou pregar direitinho, quando o senhor fica aí. Às vezes nós estamos muito mais para Simão, agindo como tal, meio que fariseu, ditando ordens ao Jesus, dizendo quem pode chegar e quem não pode, e fazendo ainda mau juízo dele. Porque olha o que o Simão fala a respeito de Jesus. Ele fala assim: se esse daí fosse profeta, ele saberia com quem está lidando agora. Se esse aí fosse conhecedor das Escrituras, ele não deixava essa mulher se aproximar dele. Se esse aí fosse de fato o enviado de Deus, ele não se permitiria estar se relacionando com uma mulher rechaçada socialmente como essa. Às vezes é essa a visão que nós temos. As pessoas que cometeram seus erros no passado, as pessoas que erraram, as pessoas que falharam, as pessoas que foram estigmatizadas, nós simplesmente dizemos: acabou para você. Fechou sua porta, as possibilidades se acabaram para você. Você decidiu assim e vai viver assim a partir de hoje. Não há arrependimento, não há graça, não há salvação, não há transformação. A sua escolha foi feita e siga isso. É assim que pensamos. Achamos que a palavra nas Escrituras, salvação, tem um único cunho de que um dia, quando eu morrer, eu vou me encontrar com Jesus, e se eu for muito bom, eu entrarei no reino dos céus. Achamos que salvação é só isso, mas não é. Salvação, nas Escrituras, na tradução original, é sinônimo de restauração. Salvação é sinônimo de cura. Salvação é sinônimo de perdão. E se nós não enxergarmos dessa forma, me perdoem, mas nós vamos agir como Simão. E vamos olhar para Jesus, e o máximo que a gente vai conseguir diante da festa é dizer: mestre, mestre. É o máximo que vamos conseguir. Porque muitas pessoas se relacionam com Jesus apenas nesse bom tom de mestre. Mestre, mestre. Ultrapasse as barreiras dos seus estigmas. Fuja dessa realidade. O nome que te deram, a forma que lhe chamaram, os apelidos que lhe puseram, isso não pode fazer parte mais da sua vida. As limitações que impuseram a você, Jesus, o libertador, deseja retirar. Afinal de contas, as suas dores, os seus traumas, as suas dificuldades foram levadas na cruz do madeiro sobre ele. Amém, irmão? Amém. Então se posicione diante disso. Pare de carregar essas culpas. Sabe? Pare de carregar essas culpas. Pare de manter essas questões diárias na sua vida. Pare de se culpar, de não se perdoar. Às vezes o próprio Cristo nos perdoa, às vezes não, todas as vezes que nós vamos a Ele e pedimos, Ele nos perdoa. E certamente, quando somos perdoados por Ele, às vezes nós estamos tão acostumados com a imposição social que nós mesmos não somos capazes de nos perdoar.
E continuamos dizendo: você não merece, você não presta, você não serve, olha para você, você é uma. E continuamos a manter isso. E as pessoas olham para nós, enxergam isso na gente e repetem aquilo que nós sentimos, embora é o que mais nos machuca. Jesus, então, olha para aquela mulher, olha para o fariseu e fala assim: então você está achando que eu não sei quem ela é, né? Então você está achando que eu sou um mestre aqui de Israel, que tem um conhecimento maravilhoso das Escrituras, a Torá. Você acha que é isso então? Deixa eu te falar uma coisa, eu sei quem ela é, Simão. Mas eu também sei quem você é, Simão. Simão, e você quebrou nessa sua festa, nesse seu banquete de segunda categoria, todos os preceitos da nossa religião. Você mesmo estando fora da sua casa, em local público, você deveria apresentar aqui para os seus convidados água para lavar os pés, porque isso faz parte da tradição, mas você não fez. Você deveria me receber como convidado, me beijando, porque é assim que tem que ser feito, mas você não fez. Mas essa mulher, ela não só ofereceu água, como a água que ela ofereceu foram as suas próprias lágrimas, e não bastasse a água, ela ungiu a minha cabeça com um perfume caríssimo que ela trouxe. Se não bastasse ainda tudo isso, com os próprios cabelos, ela enxugou os meus pés. Jesus vira então para aquela mulher rechaçada, presa no passado, para aquela mulher estigmatizada, para aquela mulher que não podia comumente estar no meio das pessoas, para aquela mulher que estava ali para se encontrar com o Cristo perdoador, e diz assim: mulher, a tua fé salvou. Sabe o que me chama a atenção aqui? Na maioria das vezes, quando a gente olha o Novo Testamento, nós vemos Jesus indo até as pessoas. Não é verdade? Os discípulos estavam lá no meio do mar, a coisa não estava boa, Jesus vai sobre as águas e o alcança. O cego, Jesus estava passando, o cego então na beira do caminho, Jesus para todo mundo e vai lá e pergunta: o que queres que eu te faça? Sempre foi assim. Mas dessa vez, não que seja única, mas dessa vez, a gente vê uma mulher que já sai intencionada de casa a se encontrar com Jesus. Nós vemos uma mulher que, intencionada a acertar as contas com o passado e fazer as pazes com ela, sem medo das críticas, dos apelativos de baixo calão, que certamente ela ouvia naquele momento, ela ultrapassa as pessoas e se ajoelha aos pés de Jesus, sabendo que realmente Ele é que poderia trazer o perdão e levar a dívida daquela mulher, tomar sobre ele os pecados dela, os erros dela, as dificuldades que ela veio trazendo ao longo da vida por tudo que de forma social ela fazia. E ela vai lá. E ela o abraça, contrariando a tudo e todos. E Jesus a abraça. E Jesus a diz a ela: tua fé te salvou.
Mas é só isso que ele diz para ela? Vai, Pai. E aí ele vai falar a segunda coisa. E eu quero terminar com essa frase de Jesus dizendo assim: o nosso maior problema hoje, que devido aos estigmas que são impostos a gente, nós não temos paz. Dizemos que temos, mas não temos. A condenação, a imposição, o estigma, o trauma, a rejeição continua latente, funcionando dentro de nós, fervendo dentro do nosso coração, e nós não temos paz. A gente anda na rua achando assim: alguém vai falar quem que eu sou, né? Alguém vai dizer: lá vai o crente, é o crente lá, ó. Ainda que seja isso. Lá vai, rapaz, o pastor, vai, meu Deus do céu, pastor. Lá vai lá, ó. Olha lá, divorciada. Aí, rapaz, coitado, matou o marido, vai viúva. É assim? Não tem paz, não temos paz. Vai lá, ó, meia roda, vai meia roda, bateu o carro. Ih, rapaz, bateu o carro. Nós não temos paz, não temos sossego. Perdemos o brilho, a alegria da vida por uma série de questões que a sociedade continua taxando sobre nós. Mas nessa noite, Jesus está dizendo para você: se você quiser, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé. Você sabe que eu vou convidar você nessa noite. Não tem como não te convidar. Não tem como não te chamar. E você sabe que eu vou convidar você para vir aqui na frente para dar um abraço em Jesus. Agora, se você estiver preocupado com os olhares, se você estiver preocupado com as pessoas, se você estiver preocupado com o seu passado, se você estiver preocupado com as coisas ruins que você já fez, peça perdão a Ele. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você já fez. Ele sabe a sua conduta. Mas Ele está dizendo hoje para você: vem, filho amado, vem, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eis minha filha amada em quem eu tenho prazer. É isso que Ele está dizendo sobre a sua pessoa. Sabe por quê? Ele te ama, Ele nos ama. E Ele está chamando você para deixar a vida de pecado para trás. Ele quer libertar, restaurar, transformar a sua vida. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente.